o nome que já chegou a ser cotado no Internacional em outro momento. O que tem sobre essa possibilidade? Tem proposta, Tainan. Uma pessoa ligada ao jogador me confirmou uma proposta feita pelo Inter. O que acontece? Um setorista, o Balti, lá da Argentina, que é setorista do São Lourenço, postou que o Inter estava interessado e que tinha ligado lá para os dirigentes do São Lourenço para saber sobre o atleta. Só que, há um tempo atrás, essa informação já tinha surgido também, né, aqui no Brasil, se eu não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, de que é um jogador que estava na mira ali do Inter e que o São Lourenço pedia mais de 7 milhões de dólares pelo atleta naquele momento. Acontece que, em contato com o Balti, em contato também com essa pessoa próxima do jogador, os dois me falaram o seguinte: muita coisa mudou de outubro para cá dentro do São Lourenço. O São Lourenço está precisando de dinheiro e aceitaria baixar um pouco esse valor para 5 milhões de dólares pela sua parte, que é 80% do atleta. O empresário dele é o mesmo do Bernabei, o Oller. E isso mostra que, de repente, é um cara que vai ajudar o Inter na negociação, porque já fez isso com o Bernabei. O Bernabei teve outras propostas, inclusive com valores maiores, mas o Oller e o atleta quiseram estar no Inter, né? Quiseram vir para o Inter, o Oller ajudou nisso, e agora, com o Elian Irala, pode acontecer exatamente a mesma coisa. Valores da proposta do Inter não foram revelados, tá? Não foram revelados nem por parte do São Lourenço, nem por parte do Inter, nem por parte do atleta. A gente não conseguiu chegar nos valores, mas o que eu recebi, né, lá do Balti, ele disse o seguinte: dependendo, o Inter compra uma porcentagem menor por um valor mais baixo e consegue levar o jogador, porque, como ele disse, o São Lourenço tá meio desesperado para fazer dinheiro nesse momento, né? Então, isso pode ser algo que facilita a vinda dele aqui pro Beira-Rio. É um jogador que, entre altos e baixos, assim, ele teve um pouco de momentos de irregularidade lá, a torcida gosta dele numa linha geral, assim, até nos comentários, né, do nosso post tem torcedores de São Lourenço falando: meu Deus, não, por favor. Mas ele teve momentos de altos e baixos, e o que se destaca nele, tá? É um jogador que nunca faltou entrega e intensidade, tá? O Balti falou disso, intensidade, e é algo que o Inter tá precisando, um volante mais novo e intenso, que corre muito, né? Que tá ali marcando muito bem. E se a gente pegar o mapa de calor dele, ele que tem 1,76, não é um jogador alto, é um mapa de calor muito interessante, porque ele, basicamente, ele não passa das intermediárias, nem do campo de defesa, nem do campo de ataque. É bem na faixa ali do meio-campo, mas é muito intenso o vermelho ali do mapa de calor, né? Ele tem pontos ali que acabam tendo uma cor mais amarela, né? Que são mais para frente ou mais para trás, mas vocês podem ver ali na imagem que bem no meio campo, mais pro lado esquerdo do que pro direito até, é muito intenso. E aí o Diogo Coutinho disse, tipo o Johnny quando saiu do Inter. E é mais ou menos isso, tá, gente? É mais ou menos isso. É um jogador que joga de 5, mas que durante a partida acaba fazendo uma posição também de segundo volante, porque consegue fazer essa saída de bola interessante. E aí o Fernando Micael Fontoura diz aqui, ó, volante é meio time, e eu concordo totalmente com ele. Eu acho que a gente fala muito, né, das prioridades do Inter, sim, um zagueiro, um lateral direito, mas para mim um volante de intensidade para disputar a vaga com o Thiago Maia, para disputar a vaga, ou pelo menos de 5 ali, repondo uma saída do Cômulo, que era um jogador que tinha suas falhas técnicas, mas também era muito intenso, é necessário. Eu acho que a gente precisa de um jogador assim. Agora, os valores talvez sejam altos demais para os cofres do Inter, vamos ver. A grande questão do Eliane, até estava dando uma olhada sobre esse atleta, é que é um jogador que recentemente teve uma proposta do Sevilha. O Sevilha da Espanha fez uma proposta por esse jogador, a proposta foi de 5 milhões de euros, e naquele momento o São Lourenço recusou. Então, nesse momento, se o Inter quiser comprar esse atleta, vai ser mais ou menos por aí. Então, a gente tá falando... O time dos Emirados Árabes também tentou a contratação dele, também foi recusada a proposta no comecinho do ano. Então, a gente tá especulando, vamos lá, com o dólar a 6, vai ser mais ou menos, né, entre 20 a 30 milhões para o Inter comprar o jogador. O Inter não vai passar por menos. É um jogador de 20 anos, né, tem muita margem para evolução, ele chega aqui, ele vai precisar de todo um processo de adaptação que a gente sabe. Não é um jogador para jogar amanhã e resolver os problemas do Internacional. É um jogador para tu construir.
né, para construir uma maturação, porque é muito novo, diferente do Bernabé, que é um jogador que já tinha tido, né, uma experiência muito boa na Argentina, no Lanús, aí ele vai para o Celtics na Europa, joga no futebol escocês, por mais que não teve muitas oportunidades, e vem ao Inter já com 23 para 24 anos. Já é um jogador que teve uma rodagem. O Willian não. O Willian, ele chega aqui ao Inter, ele vai precisar se adaptar ao futebol brasileiro. Mas até estava pegando os números dele, por exemplo, ele tem exatamente 60 jogos na carreira, 2 gols, uma assistência. Não é um cara que participa. Ele não é muito ofensivo, ele não participa muito do ataque, ele é o cara da marcação. Isso. E apesar de ter somente 1,76m, né, é um jogador que participa muito. Inclusive, até estava falando com o Gabriel isso, dos 60 jogos da carreira, né, em 57 ele atuou como um primeiro homem, né, sendo aquele cara fixo, né, aquele cara de correr mesmo. E aí a Tata vai estar pegando aqui com alguns scouts aqui da América do Sul, e eles estavam conversando com o Datafoot também. Ele disse que, em termos de comparação, tá? Até para pegar com um jogador aqui mais para o cenário do Sul, ele disse que é um jogador que se assemelha ao tipo de marcação do Vila Sante, né? Não é um jogador alto, não é um jogador de imposição física, mas é um jogador que marca, que é intenso, né? Que agride muito. Então ele é esse atleta, diferente do Fernando. O Fernando a gente sabe que já não tem uma intensidade, mas é um cão de guarda absurdo. Diferente do Thiago Maia, que a gente sabe que já é um segundo homem, mas é um segundo homem que pisa mais na área. O Willian não. O Willian é aquele cara que faz o trabalho sujo, é o operário. Mas aí volta a primeira questão. É um jogador muito caro. E se é caro, imaginando que é o Inter, a gente já começa a ter um certo temor se o Inter conseguiria a contratação desse atleta, né? A tentativa é válida, né, Tainá? É basicamente isso. A tentativa é muito válida. É um bom jogador. Jogador novo, com potencial muito grande de revenda, considerado uma promessa lá do São Lourenço. Então, eu acho que a tentativa é realmente válida. Agora, se vai vir, é outros 500, outra história. Perfeito. Mas entre ele, tá? Pelos números que eu até cheguei a comparar entre ele e o Rambari, jogador do Getafe da Espanha, o Mauro já é um jogador, né, um pouco mais pronto, tá com 27, mais velho. Com certeza.